Perfeito. Então, aula de hoje aqui, galera, a gente vai falar sobre osciladores, ok? Então, a gente, na última aula, terminou ali a parte de filtros, né? Então, a gente viu ali sobre os filtros de ordem superior, né? Então, os filtros lá com ordem 3, 4, 5, 6, 475. E hoje a gente entra aqui, então, nesses circuitos osciladores, né? Nessas estruturas mais complexas, tá? A gente divide os osciladores basicamente em dois tipos, tá? Os tipos de osciladores harmônicos, que é o que a gente vai ver hoje, e a gente também tem os osciladores de relaxação, que vão ser os osciladores que a gente vai ver na próxima aula. Ok? Então hoje a gente vai ver aqui esses osciladores harmônicos e na próxima aula a gente vê os osciladores de relaxação. Beleza? Aí a primeira pergunta, né, que deve sempre vir à nossa mente é o que diabos é um oscilador, né? O que seria este oscilador, que seria uma estrutura de oscilação, né? Então, basicamente, uma estrutura de oscilação vai ser uma estrutura que tem a capacidade de transformar uma energia contínua em uma energia alternada, certo? Então, a gente vai pegar um ruído da entrada e vai transformar isso em uma energia alternada na nossa saída, né? A ideia do oscilador é que ele não precisa de um sinal de entrada, ou seja, eu não preciso de uma, entre aspas, excitação externa, né? Obviamente que eu preciso, porque senão não teria como o sinal ser gerado, mas eu não preciso ter um sinal de entrada. A ideia dos osciladores é que eles consigam gerar sinais de saída sem necessariamente ter sinais na nossa entrada. Então, eu não sou obrigado a colocar um VI na estrutura, né? Como eram todas as estruturas anteriores que a gente viu, né? Dos filtros, dos amplificadores, seja um somador, um subtrator. Então, todas as estruturas tinham um VI, tinham um sinal de entrada. Essa estrutura do oscilador, ela não tem sinal de entrada, ela não tem VI, beleza? Então, ela gera um VO, ela gera um sinal de saída, mesmo sem ter um sinal de entrada. Essa é a ideia dela e essa é a função dessa estrutura, né? Essa é a característica da estrutura, dela fazer esse tipo de abordagem, pegar um sinal, um ruído branco, né, que vai estar dentro da estrutura, amplificar ele e fazer com que eu tenha um sinal alternado na nossa saída. Obviamente que a ideia desse sinal alternado é que ele seja uma frequência, né, ou seja, no caso, um sinal que tem frequência. Então, sempre quando a gente estiver trabalhando com oscilador, a gente vai estar trabalhando com a nossa frequência de geração, né? Então, o circuito em si, a estrutura do circuito e os componentes, eles vão estar montados dentro do sistema de forma que eu consiga gerar uma frequência na nossa saída, né? Que vai ser a frequência de oscilação, beleza? Então, a ideia desse oscilador é, entre aspas, ser um tipo de conversor, no fim das contas, né? E, obviamente, né, por razões físicas e por ser um conversor, a gente nunca vai ter 100% de rendimento, né? Até porque a gente nem tem sinal de entrada no fim das contas, então a gente vai ter uma característica de não ter 100% de rendimento. Nenhum conversor tem 100% de rendimento, né? Ele pode estar próximo disso, mas ele nunca vai ter exatamente 100% de rendimento fisicamente falando, beleza? Então, basicamente, a ideia é a gente gerar um sinal na saída, gerar uma amplitude na saída com uma frequência para esse sistema aqui, para essa estrutura de oscilação, tá certo? Então, ela basicamente gera frequências, tá? Isso é o que um oscilador faz, ele gera frequências, entre aspas, a partir do nada, tá? Nada entendam como ruído, ok? A gente não vai necessariamente colocar um sinal de entrada,
mas ele vai fazer a geração desse sinal pelo próprio ruído que a gente tem na estrutura. Beleza? Então, basicamente, ali a gente vai ter uma frequência que a gente vai chamar de F0, né? Que vai ser onde praticamente toda a nossa energia ali vai estar concentrada, né? Que é a nossa frequência de geração, né? Então, o que o nosso circuito vai fazer? O que a nossa estrutura vai fazer? Ela vai pegar o ruído branco, vai pegar qualquer sinal que eu tenha, vai, no caso, filtrar a frequência específica S0 que a gente necessita, ou a frequência de geração que a gente necessita, vai amplificar isso e fazer com que ela apareça na nossa saída, né? Então a ideia é ter aqui, no fim das contas, alguma frequência ali para a gente trabalhar, tá? Um ponto que pode ser importante, interessante eu ressaltar para vocês, que eu estou falando de ruído, né? Eu estou falando que o sistema tem que ter ruído, falei ruído branco e tudo mais. Quando a gente está falando de qualquer estrutura, tá? Qualquer estrutura tem ruído, qualquer circuito tem ruído. Ruído branco é um ruído que existe inerente que a gente não consegue tirar, né? Vai ser aquele ruidinho de picolésimos de volts, né? Então não sei se vocês alguma vez na vida já pegaram ali o osciloscópio e colocaram na menor escala possível, né? Com ele aberto, com ele conectado em qualquer coisa, aleatoriamente, né? Mesmo que o sistema não tivesse aberto. E vocês veem lá que quando vocês colocam na menor escala possível, tem um monte de risco, né? Mesmo no Terra, em vez de ser uma linha reta, perfeita, sem amplitude nenhuma, você tem um monte de risco lá. Você tem várias amplitudes aparecendo, né? Mesmo no Terra que deveria estar necessariamente zerado, sem nenhum picovolt. Mas essa tensão, ela existe. Essa tensão residual, ela acaba aparecendo, né, em qualquer lugar do nosso circuito, em qualquer ponto do nosso circuito. E é esse ruído, digamos assim, aleatório, que tem todas as frequências possíveis e que é inerente a qualquer circuito, que a gente chama de ruído branco, beleza? Então, a gente tem essa estrutura, ou melhor, a gente tem esse sinal de ruído, né, como sendo o principal elemento aqui do nosso oscilador. Então, se eu não tivesse ruído, se a gente não tivesse ruído na estrutura, ela não funcionaria no fim das contas, né? Então, é obrigatório ali que eu tenha algum tipo de ruído branco, que eu tenha algum pentelésimo de tensão de ruído ali, e com todas as frequências para que a gente consiga fazer essa geração de sinal a partir desses osciladores, né? Mais para frente eu vou comentar com vocês dos osciladores a cristal, né? Em um oscilador a cristal ele funciona de uma forma diferente, ele não tem essa característica de precisar do ruído, porque o próprio cristal gera essa estrutura, né? Mas todos os osciladores que são osciladores de circuito vão acabar necessitando basicamente desse ruído para funcionar, beleza? Que é tanto que está escrito aqui na segunda observação, né? Então, eu tenho um ruído na entrada aqui e vou amplificar parte desse ruído, né? Para que, consequentemente, a gente tenha as oscilações, para que essa oscilação ela arranque, né? Então, a gente tem o ruído branco tem todos os espectros possíveis, a gente filtra a frequência que a gente quer desse ruído, amplifica ela e a gente vai ter uma tensão amplificada na nossa saída, né? Essa é a ideia principal aqui do nosso oscilador, beleza? Então, precisa ter ruído. Nesse caso, o ruído ele é benéfico, né, para a estrutura. E até pode parecer contraintuitivo a gente falar isso, né? O ruído é benéfico. Para 99,9% das estruturas, o ruído não é benéfico. Para essa estrutura em específico, ela só funciona por causa do ruído,
né? Então, ele acaba sendo benéfico para esta estrutura em especial, né? Então, pelo menos uma estrutura aí onde a gente tem um benefício em ter ruído. Aí a gente tem aqui os nossos tipos, né? Então a gente tem os harmônicos e os de relaxação, né? Como eu tinha comentado ali no início com vocês. Basicamente, os osciladores harmônicos são osciladores senoidais, certo? Então, quando a gente está falando de um oscilador harmônico, a gente está falando de um oscilador senoidal, né? Ou seja, o nosso sinal de saída será senoidal. E quando a gente está falando de um oscilador de relaxação, a gente está falando de um oscilador de ondas triangulares ou de ondas quadradas, né? Então, são os outros formatos que não o formato senoidal, ok? Então, o formato senoidal é oscilador harmônico, formato triangular ou formato quadrado é o oscilador de relaxação, beleza? Ah, prezado, eu quero formar a onda do Batman. Tem um oscilador de onda do Batman? Não, não tem, né? A gente vai ter ali alguns osciladores específicos, né? E outros tipos de onda. O que a gente pode fazer é juntar ondas, somar ondas, essas ondas básicas, para gerar alguma outra onda mais aleatória, né? Mas as nossas ondas base, que é senoidal, triangular e quadrada, são geradas a partir desses osciladores aqui, certo? Então, queremos uma onda em um formato específico. Beleza, dá para fazer vários osciladores, somar as ondas deles para gerar uma nova onda com uma nova característica. Beleza? Mas a gente não vai ter um oscilador de uma onda, digamos assim, aleatória. Beleza? E daí aqui eu coloquei também nos tipos básicos, né? Quais são os principais tipos harmônicos, né? Ponte de Wien, ponte de Armstrong, Kopitz e o Hartley. E os de relaxação também, os principais tipos. Esses aqui de relaxação a gente vai ver semana que vem, né? Que é dente de serra, triangular, quadrada e multivibrador astável, né? O triangular e o dente de serra, na verdade, um dente de serra é um triangular deslocado, né? E o multivibrador astável é um tipo de onda quadrada também, tá? Então, basicamente aqui a gente tem 4 osciladores senoidais, né? Esses 4 harmônicos aqui são senoidais, 2 osciladores triangulares e 2 osciladores quadrados, beleza? Então, basicamente essa é a nossa divisão aqui que a gente vai analisar. Apesar desses são todos osciladores do mundo? Não. Existem outras estruturas que também são capazes de gerar oscilações, mas delas têm características diferentes, tá? Essas aqui seriam as principais, as mais interessantes da gente analisar. Beleza? Aí aqui algumas aplicações para os nossos osciladores, né? Eu acho que o principal aqui, né, é gerar formas de onda, né? Basicamente, se a gente for olhar um gerador de funções, aquele equipamento que a gente tem que usa na bancada para fazer testes e tudo mais, o gerador de funções nada mais é do que um conjunto de osciladores, né? Então dá para fazer um gerador de funções com esses nossos osciladores. É uma forma de a gente utilizá-los. E aí já teria uma baita de uma aplicação, né? Basicamente é a aplicação de teste, né? Ou de criação de dispositivos. Então já é uma baita de uma aplicação interessante no fim das contas, mas a gente tem também várias outras aplicações, digamos assim, entre aspas, reais, né? Que a gente poderia colocar, como geração de som, transmissão de som, transmissão de imagem, transmissões de dados, né? Aplicações para osciloscópio,
multímetros, ou seja, para equipamentos, né? Parte de cronômetro, sinal de clock, timer, alarme. Então, várias dessas estruturas, na verdade, todas as estruturas que estão aqui, né? Elas utilizam dos osciladores. Elas têm ali algum tipo de oscilador dentro dela, né? Vocês podem até, talvez, se perguntar, né? Ah, a gente fez embarcado, ou a gente mexeu lá com Arduino alguma vez na vida, ou com algum outro controlador, né? E lá a gente tinha os timers, lá a gente tinha o sinal de clock, lá nos nossos controladores, é esse tipo de oscilador aqui que usa? Não necessariamente, né? Alguns a gente acaba tendo esses tipos de osciladores, sim, né? Mas para sinal de clock normalmente é usado o oscilador a cristal, né? Por ele ter ali uma precisão a princípio melhor do que os outros osciladores, né? E pela maior facilidade em relação à estruturação dele, tá? Então, para sinal de clock, a gente pode usar aqui os osciladores, mas quando a gente está falando ali de controlador, normalmente a gente vai realmente fazer a utilização do oscilador a cristal por uma questão de melhoria, digamos assim, né? De ser mais próximo do ideal. Mas, óbvio que esses circuitos que a gente vai ver de osciladores não são ruins, né? Eles só acabariam ficando mais caros e tendo ali uma precisão talvez um pouco inferior ao oscilador a cristal. Beleza? Bacana. Aqui a gente tem as nossas principais características de um oscilador, né? Aí a gente começa a ver, digamos assim, quais são as barreiras ou quais são as complicações de a gente ter osciladores ou circuitos osciladores dentro das nossas estruturas, né? Então ele precisa ter aqui algumas características para que ele funcione corretamente, né? A primeira é que ele tenha a estabilidade da frequência de oscilação e a segunda é que ele tenha estabilidade da amplitude da tensão gerada, beleza? Então a primeira ali, que é a estabilidade da frequência, ela está relacionada sempre a frequência ser estável dentro do meu circuito de oscilação, né? Por quê? Se essa frequência ela varia no tempo, se a gente não consegue montar uma frequência estável, o que vai acontecer é que a nossa saída ela vai ficar alterando ao longo do tempo, né? E vai fazer com que a gente não tenha a frequência correta na saída. Então a gente não quer ter uma onda senoidal que fica fazendo um processo de sanfona, no fim das contas, né? Uma hora ela está com uma frequência mais alta, outra hora ela está com uma frequência mais baixa, frequência mais alta, frequência mais baixa. A gente não quer um circuito desta forma. A gente quer que obrigatoriamente essa frequência ela seja estável ao longo do tempo, sempre, né? Não faz sentido a gente montar um sistema ou montar um oscilador que tem esse processo de sanfona, né? Até porque, caso a minha estrutura, caso o meu circuito não tenha essa estabilidade de oscilação, ou seja, não consiga manter estável a frequência na saída, além dessa sanfona que pode aparecer, a gente pode matar o nosso sinal, né? Então ele pode aparecer por um período de tempo e depois desaparecer, né? Então a gente pode até fazer com que a oscilação seja zerada na nossa saída, né? Então o maior problema não seria o sanfona no caso, a nossa saída ser sanfona. Isso, óbvio, é um problema grave, mas tem um problema ainda mais grave que é a gente ter nada na saída, né? Então a falta de estabilidade na frequência também poderia gerar essa característica no fim das contas, né? Isso é mais difícil, obviamente, mas seria o pior caso, né? O que mais acontece é o processo de sanfona, e se a gente estiver utilizando esse oscilador para qualquer aplicação e acontecer esse processo de sanfona,
basicamente a gente estragou com o nosso equipamento, estragou com a nossa aplicação, né? Porque ela não vai ser confiável de nenhuma forma, né? Então não pode acontecer isso de forma alguma e em nenhum momento. Minha frequência ela tem que ser 100% estável em relação à frequência. Isso também em relação à amplitude, né? Isso também pode acontecer em relação à sanfona na amplitude, né? A gente tem que ter um sistema que tenha uma amplitude estável, porque senão a amplitude ela vai ficar alterando ao longo do tempo. E o que também pode acontecer é essa amplitude zerar ou essa amplitude saturar, né? A gente está fazendo ali um sinal senoidal e sai um sinal quadrado, né? Não é isso que a gente quer, então a gente tem que ter estabilidade também na amplitude, para que essas sanfonas não sejam geradas nem na frequência, nem na amplitude, beleza? Isso aqui fica bem visível, nessa falta de estabilidade aqui, em exemplo de circuitos de áudio, né? Porque daí quando a gente está escutando, a gente consegue perceber que não tem estabilidade. Então, se não tiver estabilidade num circuito de áudio, né? Não só num circuito de áudio, mas qualquer circuito, basicamente também a gente está matando a nossa aplicação, está matando o nosso protótipo, a nossa estrutura, beleza? Então, essas aqui são duas características imprescindíveis para que o circuito de oscilação funcione. Beleza? Aí a gente entra na nossa estrutura básica aqui do nosso oscilador, né? Nesse caso, estamos falando do oscilador senoidal, tá? Do nosso oscilador harmônico. Então ele consiste aqui, basicamente, em uma parte de amplificação, né? E uma malha de realimentação, que vai fazer a seleção da frequência correta, né? Então, a gente tem aqui um A e um beta, né? O nosso A, o nosso alfa, ele é, no caso, a nossa parte de amplificação. O nosso amplificador, a nossa estrutura de amplificação. E esse beta aqui, essa nossa segunda parte, ou a parte de baixo aqui, ela serve como seletor, né? Então a gente tem essas duas estruturas separadas, ok? Aí aqui vocês também vão ver que existe um XI, né? Nesse ponto vocês podem falar, putz, ó, Prisano, mas você falou que não tinha entrada e aqui tem um XI, né? Esse XI, ele não é um VI, ele não é uma tensão de entrada, né? Ele vai ser basicamente o nosso ruído aqui, tá? Então, esse XI seria o nosso ruído. Então, a gente precisa ter alimentação, a gente precisa ter ruído no sistema, porque senão não vai ser gerada a oscilação. Lembrem disso, a gente precisa ter ruído, tá? Então, precisa existir alguma coisa no circuito para que eu gere a oscilação. A gente não vai necessariamente colocar um sinal de entrada específico, né? Vocês vão ver que não vai ter VI no circuito, né? Mas a gente vai ter algum tipo de sinal aparecendo aqui para que a gente possa ter a nossa oscilação na saída, tá? Então, o que que acontece aqui? O ruído, ele basicamente vai entrar no amplificador, vai ser amplificado, isso vai passar para essa malha de seleção, a gente vai selecionar uma única frequência, né, que é a nossa F0 ou a nossa frequência de geração. Isso vai ser realimentado no amplificador, ele vai amplificar novamente essa frequência, isso sai aqui amplificado, volta para a malha de seleção, seleciona apenas a frequência que a gente quer, reinjeta isso para a malha de amplificação e aos poucos ele vai amplificando esse sinal até que ele tenha a saída esperada, né? Então, pensando no ruído lá, que vai ter, por exemplo, pico
volts de amplitude. Então, não vai do nada sair de picovolt e chegar em volts, né? Então vai ter o processo de ficar realimentando e aos poucos ir amplificando essa frequência que a gente gostaria de ter para que ela apareça na nossa saída, né? Quer dizer, vocês não vão conseguir fazer isso nesse momento, né? Mas se vocês tiverem oportunidade de montar o oscilador e colocar um osciloscópio, né? Sempre veja um processo de inicialização do oscilador, né? Então, coloca o osciloscópio enquanto a fonte do oscilador ainda está desligada e liga a fonte, né? Vocês vão ver que o sinal na saída vai estar zerado e a onda senoidal ela vai começar a se formar. Então, ela vai subindo até chegar na amplitude que a gente gostaria de ter, né? É mais ou menos isso aqui que acontece, ó, quando a gente está inicializando a geração. Então, ela vai subindo até chegar na amplitude que a gente gostaria de ter. Beleza? Então, essa é a ideia aqui. Então, quando a gente inicializa um oscilador, é normalmente esse tipo de onda que a gente enxerga. Justamente porque o nosso sinal ele está sendo formado, ele está sendo construído dentro da estrutura, por se assim dizer, né? Ele está sendo selecionado e amplificado pouco a pouco. Então, tem esse processo de realimentação basicamente para isso, né? Para que esse sinal ele vá sendo formado e vá sendo construído ao longo do tempo. E daí, se a nossa estrutura estiver bem construída, estiver funcional, ela vai seguir essas duas características de estabilidade de frequência, de estabilidade de amplitude, e a nossa onda ela vai ficar perpétua, né? Enquanto o sistema estiver energizado, tá certo? Então essa é a ideia principal aqui do nosso oscilador, tá? Então esse é o sistema genérico aqui do nosso oscilador, tá? Ter um A, ter um elemento de ganho e ter um beta que é o elemento seletivo, beleza? Essa estrutura base. Aí, aqui é só a explicação do que eu já comentei ali com vocês, né? Dele ter a parte ativa, né? A parte ativa aqui no caso pode ser um amplificador operacional, pode ser uma válvula, pode ser um transistor, né? Pode ser qualquer elemento ativo, mas no caso a gente vai obviamente fazer a utilização ali de um amplificador operacional, né? Então esse A aqui da estrutura, ele vai ser um amp-op, mas ele poderia ser basicamente qualquer outra coisa, né? Então poderíamos, caso quiséssemos, criar aqui um oscilador a transistor. Não tem problema, funciona também, né? Mas daí tem todas as questões de vantagens e desvantagens de usar um transistor ao invés de usar um amp-op e vice-versa, beleza? Mas o nosso A aqui, como base para a gente, já que a nossa disciplina é sobre amplificadores operacionais, o A aqui como base vai ser um amp-op, beleza? Aí o nosso B ali vai ser o nosso seletor, né? Então, quando a gente alimenta ali, um sinal randômico é gerado, que no caso é o próprio filtro, né? E assim ele vai ser amplificado, realimentado e vai sendo consecutivamente realimentado, beleza? Pela parte A e pela parte beta ali, ok? Então, a mesma coisa que eu já tinha comentado anteriormente. Aí os nossos blocos, né, que eu também já comentei, que é o amplificador e o beta, né, que é o nosso A ou alfa e o nosso beta, beleza? E aqui alguns critérios obrigatórios que a gente tem que ter dentro da estrutura, tá? Para que
aquelas duas características sejam atendidas. Então, para que aquelas duas características iniciais sejam atendidas, que são as características de estabilidade de frequência e estabilidade de amplitude, a gente vai seguir esses critérios aqui, que são alfa vezes beta tem que ser igual a menos 1, ok? E o nosso θ, ele tem que ser mais ou menos 360 multiplicado por n, né? O que isso significa para a gente no fim das contas, né? Isso significa que, primeiro, né, ali em relação ao θ, significa que obrigatoriamente a defasagem da entrada com a saída tem que ser de 360 graus, né? Então não pode ter uma defasagem diferente dessa, né? Porque senão isso pode vir a gerar uma falta de estabilidade em relação à frequência. Então, quando a gente tem um θ ou uma angulação diferente da entrada com a saída, e vai gerar essa realimentação e vai fazer a soma desses sinais de entrada com o sinal realimentado, se isso não tiver uma defasagem correta, o que a gente vai estar fazendo é basicamente gerar uma deformação na nossa onda de saída, tá? Então isso geraria ali falta de estabilidade. Ah, Prisiada, como é que diabos que a gente vai saber se esse θ vai estar em fase ou não com o nosso sinal? Aí entra um ponto importante, né? As estruturas que a gente vai ver, os circuitos físicos que a gente vai ver, eles já englobam essas características aqui, esses critérios, certo? Então, se a gente fizer o projeto correto, seguindo as formulações, nós já vamos ter esses critérios aqui cumpridos. Então, a gente não vai precisar se preocupar, né? Quem criou os circuitos teve que se preocupar aqui com esses critérios para que eles fossem cumpridos no fim das contas, tá? Mas nós não necessariamente vamos precisar nos preocupar com esses critérios quando a gente estiver projetando, né? Quando a gente estiver ali montando os circuitos já prontos. Caso a gente queira criar um novo oscilador, aí sim a gente teria que criar com base nesses critérios. Ah, prezado, então se a gente não precisa se preocupar com esses critérios, para que está falando deles, né? Então só passa batido e ignore. Não é esse o sentido no fim das contas, né? O sentido é que a gente entenda a estrutura, né? E entenda o que faz com que aquela estrutura funcione corretamente, quais são os critérios daquela estrutura. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo esses critérios, são critérios importantes para que o oscilador funcione, né, em relação ao controle dele, e para que a gente possa entender que os circuitos eles estão com esses critérios aqui já resolvidos, tá? Então, a gente analisa isso aqui porque existe essa necessidade de a gente entender da onde as coisas vêm, beleza? Então aqui em relação ao θ, né, é questão de defasagem ali das nossas entradas e saídas, beleza? E aquela multiplicação do alfa com o beta tem que dar menos 1 por causa também das nossas estabilidades. Caso aquela multiplicação ali ela não seja considerada, não tenha o valor de menos 1, o que vai acontecer é que a gente também vai perder a estabilidade de amplitude, beleza? Então, basicamente, alfa vezes beta igual a menos 1 me gera a estabilidade de amplitude e o θ igual a mais ou menos 360 vezes n me gera a estabilidade de frequência, né? Então, tendo essas duas regras satisfeitas, tendo esses dois critérios satisfeitos, o nosso circuito, a nossa estrutura, ela vai oscilar e vai ser estável em amplitude e vai ser estável
em frequência, né? Então, ele só irá funcionar devido ao circuito suprir aqui esses dois critérios que estão relacionados às duas características iniciais. Beleza? Aqui o texto é a mesma coisa que eu estava explicando ali para vocês, tá? Só para posteriormente vocês, obviamente, terem aí as informações no slide, tá? Então aqui dois exemplos, né? Eu usei esse exemplo aqui como uma outra coisa ali no momento, mas essas duas imagens aqui, elas basicamente mostram o que acontece, né? Quando o nosso ganho é maior ou menor que o unitário, tá? Em relação a esse critério aqui, né? Só para ficar bem claro para vocês. Então, se o ganho for maior do que 1, nessa multiplicação, o que vai acontecer? Vai acontecer que o meu sinal ele não vai ser estável na amplitude, né? Ele vai ficar sempre subindo, para sempre subindo, né? Então ele vai ter uma linha crescente da amplitude até o momento que ele vai saturar. Então, quando esse critério ali ele não é atendido, quando o critério de alfa vezes beta não é atendido, o que vai acontecer é que a nossa amplitude ela vai tender a saturar. Então, a gente vai até ver um sinal inicial, pode ver um sinal inicial sendo gerado de forma senoidal, mas ele vai obrigatoriamente saturar em algum momento, porque a nossa amplitude ela vai sempre subir, beleza? Ou seja, ela sempre vai aumentar. Quando aquele critério ali é exatamente igual a -1, o que acontece é que a amplitude é estável durante todo o período de tempo. Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter essa estabilidade, a amplitude tem que ser sempre igual para manter o sinal. Se ela não for sempre igual, se ela for sempre aumentando, vai chegar em algum momento em que esse meu elemento oscilador aqui, ele vai saturar. E em relação ao ganho menor do que 1, que também não pode acontecer, o que aconteceria caso esse ganho fosse menor do que o unitário, menor que -1 ali, a nossa amplitude ela sempre iria diminuir, então ela tenderia a ser zero. Então, quando o ganho está maior que o unitário, a gente vai tender a saturar a saída. Quando o ganho está menor que o unitário, a gente vai tender a zerar a saída. E quando esse ganho é igual a 1, exatamente igual ao unitário, aí sim a gente vai ter a amplitude correta na saída. Aí sim a gente tende a ter o sinal. Beleza? Então é isso que esse critério aqui define para a gente. Se não fosse assim, a gente não teria como gerar a nossa oscilação, não teria sinal na nossa saída, não iria funcionar a nossa estrutura. Beleza? Então esses dois critérios aqui têm que ser cumpridos, né, desta forma para que essas características aqui sejam colocadas, digamos assim, dentro do nosso circuito. Ok? Então vamos agora dar uma olhada numa estrutura de oscilação propriamente dita, tá? Essas informações iniciais aí foram só informações sobre os osciladores de forma geral, beleza? Então todos os osciladores harmônicos seguem aquelas informações, certo? Agora vamos olhar uma estrutura em específico aqui que vai ser o oscilador da ponta de Wien, beleza? Então esse oscilador aqui, o carinha que desenvolveu, ele desenvolveu originalmente ela em 1891, né? Então estamos aí estudando uma estrutura que tem mais de 100 anos, né? Frouxo aí, mais de 100 anos, quase 130, né? Então, e até hoje ela funciona, né? Imagine o cara descobrir
como que a parada funcionava lá em 1891, né? Hoje em dia a gente não consegue nem aplicar direito e o cara, 130 anos atrás, descobriu como que o bagulho funcionava. Mas beleza. Então esse aqui é basicamente o oscilador mais popular que a gente acaba tendo, né? Um dos mais populares, né? Por ser um oscilador bastante simples, né? E um oscilador que não depende de elementos indutivos. Isso é bastante bom, né? Sempre quando a gente consegue fugir dos elementos indutivos, a gente acaba tendo uma alegria na nossa vida, né? Então, quanto menos elementos indutivos a gente utiliza no nosso circuito, a princípio melhor. Então, essa estrutura aqui da ponte de Wayne, a gente consegue suprimir qualquer tipo de necessidade de elemento indutivo. Então, por isso que ela também é bastante popular. Ela é uma das primeiras ou principais estruturas de oscilação no fim das contas, né? Esse circuito aqui, ele obviamente funciona dentro das estabilidades que eu comentei com vocês ali atrás, né, das características de estabilidade, seja a estabilidade de amplitude e a estabilidade de frequência, né? Então ele é um oscilador realmente, né? Está dentro aqui da nossa da nossa das nossas características, tá certo? Então esse aqui é o nosso oscilador, tá? Essa aqui é a nossa estrutura de oscilação. Então o que que a gente tem aqui? Nós temos duas impedâncias, né, caracterizadas aqui por Z1 e por Z2, ok? E a gente tem duas resistências aqui, caracterizadas por R1 e R2. Uma coisa que é importante da gente ressaltar aqui é que Z1 e Z2 vão ter dentro delas um elemento capacitivo e um elemento resistivo, certo? Aonde o elemento capacitivo de Z1 e de Z2 vão ser iguais e o elemento RF, o elemento resistivo, também vão ser iguais, certo? Então, o capacitor e o resistor são os mesmos para Z1 e para Z2, ok? Então, no Z1 aqui eu vou ter um capacitor que vai ser igual ao capacitor de Z2, no Z1 eu vou ter um RF que é igual ao RF de Z2, ok? O que basicamente muda aqui na estrutura, né? Eu tenho na Z1 o capacitor em paralelo com o RF e na Z2 eu tenho o capacitor em série com RF. Então, aqui Z1 a gente tem o paralelo do capacitor com o resistor, e em Z2 a gente tem a série do capacitor com o nosso resistor. Beleza? Então a gente tem esta característica aqui. Isso aqui, se a gente lembrar, vai basicamente formar um filtro passa-faixa, certo? E se os nossos elementos têm exatamente a mesma grandeza, C e R, o que a gente vai estar fazendo é um filtro passa-faixa, né? Onde a parte negativa e a parte negativa não, desculpa, a parte inferior e a parte superior vão ter a mesma frequência de corte, né? Ou seja, a gente está selecionando uma frequência em específico aqui. Então, basicamente, essas duas impedâncias aqui, elas servem como um filtro passivo, né? Que vai selecionar a frequência que a gente quer trabalhar, né? Ou que a gente quer gerar no fim das contas. Então, é a partir dessa composição de impedâncias que a gente vai ter a nossa
geração do nosso sinal aqui, beleza? E vejam que na entrada aqui, a gente está ligando essa nossa Z1 direto no terra. Então a gente não tem em lugar nenhum aqui um VI. A gente tem o terra e a gente tem o VO. Então, como eu comentei com vocês anteriormente, essa nossa estrutura ela não depende de um sinal de entrada. Eu não preciso ter um sinal de entrada para que eu gere a oscilação, ok? O que a gente precisa ter aqui é apenas o ruído branco que vai vir da própria alimentação, do próprio terra. Então a gente vai ter esse ruído ele vai ser selecionado aqui, né, pela nossa estrutura de filtragem e também vai ser amplificado. Então, a partir disso aqui que a gente vai conseguir gerar o nosso VO na saída, ter o nosso sinal de saída. Então, um oscilador ele não precisa ter um sinal de entrada. Ele vai oscilar a partir da própria estrutura interna e a partir de um ruído branco que vai existir aqui no terra, ok? O sinal desses dois E's aqui, né, ou o que a gente tem em relação a esses dois E's, vai entrar aqui na positiva do nosso amplificador operacional, certo? Então, tudo que está relacionado aqui entra pela positiva. E a nossa saída aqui, ela vai ser realimentada também aqui pela negativa, né? Onde a gente tem esse divisor de tensão e aqui embaixo também ligado no nosso terra, tá? Então, essa realimentação aqui, ela vai acontecer pela negativa para o controle de ganho, né? Então, R1 e R2. E a gente tem também aqui a realimentação acontecendo pela positiva, tá? Então, a gente inicialmente vai energizar esse sistema, a gente vai ter um ruído branco qualquer aqui aparecendo, isso vai entrar pela positiva, vai ser minimamente amplificado, aparece no VO, vai ser feita a realimentação pela positiva e pela negativa, fazendo com que eu tenha um aumento dessa amplitude. Então, aos poucos, a minha amplitude ela vai aumentando até se estabilizar na nossa saída. Beleza? Então, a partir do ruído aqui, e conforme o tempo for passando, ele vai se estabilizando. Aí até vocês podem perguntar, né? Ah, mas quanto tempo leva para que ele se estabilize, né, Prisa? Você está falando aí que leva um tempo para se estabilizar. Normalmente é algo rápido, né? Alguma coisa de poucos segundos para gerar essa estabilização. Não vai levar horas para ele estabilizar o sistema, né? Mas a gente consegue normalmente ver o início da estabilização, né? Pode levar até menos de um segundo, né? Então, pouquíssimo tempo ali para estabilizar, mas a gente vê esse processo de criação do sinal, né? Do sinal saindo do nada ali, saindo do ruído, até que ele seja totalmente amplificado aqui no fim das contas, ok? Então, essa é a ideia, tá? E outra coisa que a gente consegue ver aqui deste nosso circuito, né, é que diferente ali daquele esquema genérico que eu mostrei para vocês, que tinha apenas a realimentação do beta, aqui a gente tem uma outra realimentação também, né? Então lá no esquema genérico, o que a gente tinha? O A, que é o nosso amplificador, e um beta aqui gerando uma realimentação pela negativa, né? Então esse é o sistema genérico básico de um oscilador. Porém, esse oscilador aqui, ele tem o nosso A aqui, que é um amplificador operacional. A gente tem o beta, que é a relação resistiva aqui, R1 e R2. E a gente tem mais uma realimentação aqui pela positiva também. Beleza? Então, esse oscilador em ponte de Wien, ele já é, digamos assim, uma estrutura um pouquinho mais refinada do que a estrutura básica, né? Porque ele vai funcionar desta forma aqui, ó. Então a gente vai ter o A, vai ter o beta pela negativa, e a gente tem esse K aqui,
né, que vai ser a nossa malha de realimentação. Vejam que nesse caso a gente não tem mais o XI, a gente não tem mais aquela entrada, né? Por quê? Porque a ideia é que esse próprio circuito aqui consiga se estabilizar. Óbvio, mais uma vez, ele se estabiliza por causa do ruído que existe aqui, no fim das contas. Se não tivesse ruído, ele não estabilizava. Mas a ideia é que ele não precisa de um sinal de entrada, mas ele tem esse terceiro bloco aqui, que é esse bloco K, para também fazer essa base de realimentação. Beleza? Então, temos aqui uma segunda malha de realimentação, né? Temos a malha principal, que é a malha beta pela negativa, temos essa segunda malha de realimentação pela positiva, sendo que essa malha aqui, como eu comentei ali com vocês, é uma malha que vai basicamente ajudar na seleção da frequência, né? Então, a partir desta malha aqui que a gente consegue selecionar a frequência a partir da seleção desses componentes ou desses Zs aqui, que a gente tem frequências diferentes, né? Então, mudando o capacitor e mudando o resistor, a gente seleciona frequências diferentes para oscilar, tá? Então, a gente tem oscilações diferentes se a gente muda Z1 e Z2, né? Se a gente mudar o nosso filtro, passa a faixa aqui, obviamente que a gente está mudando a frequência na nossa saída, certo? Então, esta é a nossa estrutura base. Aí, uma pequena questão de dedução rápida aqui, só comentando para vocês, tá? No domínio da frequência, né, a gente pode expressar aquelas impedâncias Z1 e Z2, né? E a gente vai expressar elas desta forma, né? Então, a gente vai pegar ali Z1, vai ser o RF paralelo com o capacitor, né? Então, a gente pode expressar o nosso capacitor como J⍵C, ok? Fazendo o paralelo do elemento resistivo com esse J⍵C, ou então, né, transformando em impedância com o fasor, né, ficaria o nosso elemento resistivo e a impedância com uma defasagem de 90 graus, né, a gente chegaria neste resultante aqui, né, que é o RF sobre 1 mais J⍵RFC. Beleza? Então a nossa Z1 ela é isto daqui. A nossa Z2, né, podemos transformar o capacitor também em 1 sobre J⍵C e a gente soma com o R, né? Então, no caso aqui, a série dos dois elementos. Somando isso, a gente teria 1 mais J⍵RC sobre J⍵C. Beleza? Então, executando o paralelo dos dois componentes, executando a série dos dois componentes. Então, Z1 e Z2 podem ser representadas desta forma aqui no domínio da frequência. Beleza? Aí, a função beta, né, representa a fração do VO, né, que vai ser aplicada no V-, que tem relação com o R1 e com o R2, e a função K ela vai representar a fração de VO aplicada no nosso terminal positivo, né, que vai ser dependente de Z1 e de Z2. Né? Então, o nosso V- aqui, ele vai ser o quê? VO multiplicado por beta, e o nosso V+ vai ser VO multiplicado por K. Beleza? Então, só vamos voltar aqui e ver isso, né? Só para ficar claro. Qual que vai ser a tensão V- aqui? Tensão V- vai ser a tensão VO multiplicada pela proporção desse divisor de tensão aqui. Então, por isso que a gente fala que V- é VO multiplicado por beta, certo? Porque beta vai ser essa relação resistiva, esse divisor de tensão. O que vai ser V+? V+ vai ser VO multiplicado por essa relação de impedâncias aqui, certo? Ou seja, vai depender desse divisor
de impedância aqui, ou seja, uma porção de VO que aparece em V+, e uma porção de VO que aparece em V-, tá? Aqui é um divisor resistivo propriamente dito, e aqui é um divisor de impedância, tá? Aqui é a mesma coisa, só que em impedância. Beleza? Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um divisor de tensão para os dois casos, né? VO vezes beta para V- e VO vezes K para V+. Então, por ser um divisor de tensão, né? Esse beta ser o divisor de tensão, o nosso V- vai ser R1 sobre R1 mais R2 vezes o VO, e o V+ vai ser Z1 sobre Z1 mais V2 vezes VO. É um divisor de tensão aqui, tá, galera? Então, aqui a gente só representa como beta vezes VO e K vezes VO por causa do formato que a gente estruturou aqui o nosso controle, tá? Mas nada mais é do que dois divisores de tensão, beleza? Aqui. Aí a função de realimentação, né, depende da frequência, então a frequência de oscilação vai depender de Z1 e de Z2. Então o que, que a gente pode fazer, né? A gente encontrou os valores de Z1 e de Z2 aqui, né? Encontramos aqui a relação de Z1 e de Z2 com a saída. Então a gente pode vir aqui e fazer a substituição, né? Então a gente substitui o valor de K. A gente vai pegar Z1 e Z2 e vai substituir aqui na nossa fração, chegando neste resultado. Beleza? Então se a gente pega aquele divisor, substitui pelo que a gente encontrou, chegamos aqui neste resultante. Aí a malha de alimentação negativa e positiva é dada pelo domínio da frequência, né? Onde a gente vai pegar aqui VO, que vai ser igual a A vezes VX. VX nada mais é do que o nosso V mais menos o V menos, ou seja, esse VX aqui é o nosso VD, né? Então, VO é igual a VD. No caso, a gente não tem VI, né? Não tem tensão de entrada, então a gente considera a diferença das tensões, e esse A é o nosso ganho propriamente dito, certo? V mais é K vezes VO, e V menos é beta vezes VO. Ou seja, consecutivamente o nosso VO aqui final vai ser o nosso ganho, que vai multiplicar K menos beta vezes o VO. Beleza? Então o nosso ganho, vejam aqui que ele desculpa, o nosso VO, ele é dependente do próprio VO. Né? Então, por isso que eu comentei com vocês aqui no início, que a gente tem essa característica aqui, que pode acontecer do ganho tender a infinito, ou do VO tender ao infinito, ou do VO tender a zero, né? Dependendo de como que a gente vai trabalhar esses critérios aqui, de como que o circuito vai funcionar. Justamente porque, no fim das contas, por a gente não ter tensão de entrada, o VO depende do VO. Então, se a gente faz um processo, ou se a gente faz um circuito, monta um circuito, aonde a gente sempre está aumentando o ganho não é unitário, a gente vai fazer com que esse VO seja ou infinito ou zero. Beleza? Então, tem essa relação do critério com isso aqui que a gente está falando aqui agora, certo? Então, do ganho ser unitário lá atrás, aquele critério de alfa vezes beta ser igual a menos 1 tem a ver com isso aqui, né? Para que ele não tenda a ser infinito e para que ele não tenda a ser zero, né? Então, esse A aqui tem que ser 1, basicamente, beleza? Aqui é só também a alteração das fórmulas, tá? Então, K e beta, por quê? Porque a gente definiu aqui que é K e beta, tá? Então, por causa da própria ponte aqui. Beleza? Bacana. Então, a gente chega que o VO vai ser isso aqui, né? No fim das contas, né? Então, para que o condicionamento de saída seja estável em função da frequência, né? O K menos o beta tem que ser igual a zero. Então, para isso, obrigatoriamente, a gente tem que fazer com que o nosso divisor de tensão de impedância seja exatamente igual ao nosso divisor
de tensão de resistências, né? Então, a gente satisfaz ali a equação anterior com a parte imaginária sendo exatamente igual a zero, né? Então, se toda a parte imaginária desse z for igual a zero, a gente consegue fazer com que os z's sejam iguais aos r's, né? Se o z tiver qualquer parte imaginária, a gente nunca vai conseguir resolver essa equação, né? Porque a impedância é puramente real e a resistência é puramente real e as impedâncias aqui elas podem ter alguma coisa de imaginário. Então, quando a gente coloca a parte imaginária sendo igual a zero, né? Então, toda a parte imaginária sendo igual a zero e resolvendo ali essa equação, a gente vai chegar que o nosso ômega, a nossa frequência de geração aqui, né? Que no caso é dado por um ômega F, beleza? A gente não coloca ômega G, né? Ou FG de geração, a gente normalmente utiliza esse F aqui, vai ser igual a 1 dividido por RF sobre C. Então, a nossa frequência angular de geração nada mais é do que 1 sobre RFC. Então, é o R, F e o C que vão determinar qual que é a frequência que vai ser gerada aqui na nossa ponte. Então, todo esse processo aqui para a gente chegar nessa equação. Então, a gente sabe que é essa equação aqui que importa no fim das contas na hora de a gente fazer a utilização daquela ponte. A gente não precisa necessariamente toda vez gerar esta dedução, certo? Mas a gente poderia gerar a dedução aqui utilizando os critérios e tudo mais para chegar nesta relação. Então é isso aqui que determina, que define para a gente a frequência de geração, beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, isso aqui é a relação que a gente encontra para a parte do Z, né? Ou seja, para aquela impedância, para aquela parte do K, tá? Então, falta a parte do beta, né? Então, para aquele K obrigatoriamente ter aquela condição, a gente vai ter que fazer com que o nosso beta seja igual a 1/3. Então, isso vai fazer com que K menos beta seja igual a zero, né? Ou seja, sempre o nosso beta aqui vai ter que ter uma relação de 1/3. Então, a gente sabe que a frequência gerada depende do K, ou seja, depende daquelas duas impedâncias. E a gente calcula aquelas duas impedâncias por esta relação aqui, 1 sobre RF, C, e o nosso beta tem que ser exatamente igual a 1/3. Então, a relação resistiva tem que ser 1/3. Então, se a gente voltar aqui e olhar para o nosso circuito, esta relação resistiva aqui, de R2 com R3, tem que ser de obrigatoriamente 1/3. Na apreciada, se eu não colocar 1/3, o que acontece? Ou a estrutura vai saturar, ou a estrutura vai tender a zero. Obrigatoriamente, esses dois caras aqui tem que ser 1/3. Beleza? Obrigatoriamente. Ele sendo 1/3, aquela relação de impedância é satisfeita com 1 sobre RF sobre C. Isso faz com que o nosso sistema consiga ter estabilidade de amplitude e ter estabilidade de frequência. Tá certo? Então, obrigatório aqui essa relação ter 1/3. Nesse ponto, acho que é sempre interessante, né, daí trabalhar com um desses dois elementos como sendo um potenciômetro, né, para gerar aquele ajuste fino. Se a gente coloca dois resistores ali, normalmente dá errado, né, porque a gente pode até colocar dois resistores que tenham valores comerciais de 1/3, né, mas na prática a gente tem o erro de 5% para cima ou para baixo.
Então, o ideal é sempre trabalhar com um potezinho aqui no R1, aí a gente consegue fazer o ajuste de resistência de forma mais fácil, muito mais fácil do que ficar trocando o resistor, né? Então, idealmente aqui sempre fazer a utilização de um potenciômetro, né, para que a gente consiga fazer o ajuste desse divisor de tensão e ter ali a nossa relação de 1/3 para beta, tá? Então, quem define a frequência? Mais uma vez, quem define a frequência é Z1 e Z2, né? 1 sobre RFC, isso vai definir a nossa frequência. E quem vai definir se a estrutura vai funcionar equilibradamente ou não, vai ser essa relação resistiva aqui, que tem que ser obrigatoriamente de 1/3. Então, essa é a nossa estrutura da ponte de Wien. Ok? Então, esse é o nosso oscilador. Beleza? Um problema, digamos assim, grave do oscilador é que ele é meio complicado de simular, né? Como os simuladores não têm ruído, pode ser que a gente monte o oscilador ali e talvez não saia nada na saída, né? Não necessariamente está errado a nossa montagem, né? Não necessariamente a gente criou a estrutura incorreta. Então, alguns simuladores, eles simplesmente não simulam os osciladores, né? Por, teoricamente, não ter ruído, né? Então, dá nem para falar para vocês ali, simulem, né? Que vocês vão com certeza ver o sistema funcionando, né? Pode ser que vocês, dependendo do oscilador, simulem e não vejam nada, né? Porque ele realmente não vai simular. Vocês vão pegar e vão montar fisicamente esse circuito e vão ver ele funcionando, né? Então, o ideal seria fazer a montagem do circuito para ver ele oscilar, né? O que ele gera na saída? Uma onda senoidal, onde a gente não coloca absolutamente nada na entrada, beleza? Lembrando que esta é a formulação padrão para a gente determinar a nossa oscilação, beleza? E a relação resistiva sempre tem que ser de 1/3. Então, esse é o nosso oscilador em ponte de Wien. Outro oscilador aqui que a gente tem, só que daí acaba não sendo tão interessante, digamos assim, como o nosso oscilador em ponte de Wien, é o oscilador Hartley, né? Aqui estou mostrando a estrutura base dele com transistor, para também vocês verem que seria possível fazer esse oscilador com transistor, né? O problema basicamente desse oscilador é a gente ter a necessidade aqui de usar 2 elementos indutivos, né? Então a gente tem aqui 2 elementos indutivos em paralelo com o elemento capacitivo, e o nosso elemento ativo, a gente consegue fazer a geração de oscilações também na carga, né? Se a gente olhar, esse oscilador ele pode acabar sendo até mais simples do que o nosso oscilador em ponte de Wien, mas em função dessa problemática dos elementos indutivos, ele pode não ser tão vantajoso quanto, né? Ele é um oscilador bem popular, né? Que é fácil, é um oscilador simples, né? Mas sempre tem a questão do problema dos indutores, né? Eu já volto ali só para mostrar para vocês essa estrutura com amplificador operacional, tá? Então, a gente pode montar a estrutura com o transistor, não tem problema, né? Ou a gente pode montar aqui a estrutura com o nosso amplificador operacional aqui, beleza? Então, é basicamente a mesma estruturação, só que com um amplificador inversor aqui na entrada.
Então, esse nosso RO aqui seria a nossa carga. A gente faz a utilização dos dois elementos indutivos e a gente normalmente coloca ali um capacitor ajustável também para fazer os ajustes necessários na frequência de oscilação, né? Lembrando que a frequência de oscilação depende do L e do C, né? A gente compra esses valores comerciais, eles têm erro, então não vai acontecer de a gente pegar os valores exatos que a gente quer, então por isso a gente normalmente utiliza um desses elementos ajustáveis para que a gente consiga ajustar a frequência de oscilação, né? Então a partir do momento que a gente quer ajustar a frequência de oscilação, a gente coloca ali um elemento ajustável para conseguir isso, beleza? E aqui a nossa formulação para esse nosso camarada Hartley aqui é que a nossa ômega F aqui, a nossa velocidade angular de geração, vai ser igual a 1 dividido pela raiz do indutor equivalente, né? Então, a série desses dois elementos indutivos, multiplicado pelo capacitor, né? Então, vejo aqui que ele depende única e exclusivamente do valor do indutor e do capacitor para definir esta geração. Quais que são as vantagens aqui, então, do nosso oscilador Hartley, né? Frequência varia apenas com o valor do capacitor no circuito, né? Então, a gente consegue fazer os ajustes ali pelo capacitor de uma forma relativamente simples, né? A amplitude do sinal na saída permanece constante quando sintonizado acima da frequência, da faixa de frequência, né? Então, ele tem estabilidade na amplitude, né? Felizmente, até porque se ele não tivesse, a gente não poderia utilizá-lo como um oscilador, mas vocês podem até perguntar, putz, mas por que então isso aqui é uma vantagem, né? Justamente porque aqui qualquer valor de indutância, qualquer valor de capacitância vai fazer com que eu consiga ter essa estabilidade na amplitude, né? Quando a gente faz alterações aqui, a gente só está mudando a nossa frequência, basicamente, que é diferente desse nosso oscilador em ponte de Wien, né? O ponte de Wien, para ter a estabilidade de amplitude, eu preciso ter essa relação resistiva em 1/3, né? Então, eu tenho, digamos assim, uma outra estrutura influenciando na nossa resposta, né? Então, além do elemento capacitivo e daquele elemento resistivo, ou seja, além do Z, a gente tem o divisor de tensão influenciando, né? Então, a gente pode montar a parte dos Zs corretamente para que a gente estruture a nossa frequência de geração, mas não montar a parte do beta corretamente. Então, isso faria com que a gente não conseguisse manter a nossa amplitude de oscilação, né? Então, por isso que o Hartley tem essa vantagem, né? Basicamente, a gente colocou qualquer L, qualquer C ali, ele vai ter a característica de amplitude estável, né? Que é diferente do nosso Wien, beleza? Razão de realimentação de L1 para L2 sempre vai permanecer constante, né? Então, ali a característica dos L1 com L2 sempre constante, ambos eles, né? E a desvantagem aqui é que possui muito harmônico, né? Não sendo indicado quando se deseja uma onda senoidal pura. Então, a gente tem muitos harmônicos ali. Outra desvantagem é realmente a utilização dos indutores. Beleza? Aí, como quase último, né? Ou o último baseado em estruturas assim, a gente tem o Colpitts, né? O Colpitts, ele é basicamente a mesma coisa que o Hartley, né? A diferença é que, ao invés de a gente ter 2 indutores e um capacitor, aqui a gente tem um indutor e 2 capacitores, né? Então vejam que a estrutura é praticamente igual, né? Na verdade é igual, a estrutura em si é igual, o que muda são os componentes, né? Então eu tinha um C e 2 L's, aqui a gente tem um L e 2 Cs, beleza? Então o Hartley,
para o Colpitts tem essa única alteração, né? O tipo do componente que a gente está usando para oscilar. E aqui, o circuito com o amplificador operacional, né? No fim das contas, as vantagens do Hartley são praticamente as mesmas vantagens do Colpitts, né? Troca indutor por capacitor, e a gente tem as mesmas vantagens. E o circuito aqui, com amplificador operacional, é da mesma estrutura, só que ao invés de a gente fazer a utilização aqui do nosso capacitor ajustável, a gente faz a utilização do nosso indutor ajustável, né, para a gente poder ajustar um único elemento, né? O capacitor ajustável ali não iria servir de muita coisa, né? Então a gente tem que usar um elemento indutivo ajustável ali para poder fazer a seleção correta da nossa frequência, né? Um ajuste fino ali da frequência. Se a gente projeta a estrutura para oscilar em, por exemplo, 1K, mas a gente tem alguma faixa de erro ali, ele pode oscilar em 900 ou 1.1 que está tudo bem, o que seria bastante estranho, mas ok. Não existe, talvez, a necessidade de a gente ter esses ajustáveis, né? Agora, se a gente precisa realmente ter 1K de frequência, aí é obrigatório que tenha esses elementos ajustáveis aqui, para que a gente consiga chegar nessa frequência correta, tá? Senão, não vai funcionar, tá? E aqui a nossa velocidade angular de corte, de geração, nosso ômega F aqui, é dado por 1 dividido pela raiz do capacitor equivalente multiplicado pelo indutor, né? Então, basicamente também a mesma formulação do nosso circuito anterior. E daí aqui por último, né, mas não menos importante, que eu até já tinha comentado rapidamente lá no início, que é o nosso oscilador a cristal, né? O oscilador a cristal aqui ele não necessita, não necessariamente de um amplificador, né? Então, o oscilador a cristal, óbvio, se eu quiser dar ganho, né, no sinal, normalmente é muito baixo, aí eu preciso de um amplificador, né? Mas eu posso fazer a utilização dele sem a necessidade de um amplificador, pelo menos para controlador, né? Então eu já tenho isso internalizado, então não precisaria, mas por isso, né? Mas basicamente o oscilador a cristal é eu pegar um cristal, pegar aqueles cristais de oscilação, né? Aqueles elementos de quartzo, para gerar a nossa oscilação a partir deles, né? Então normalmente a gente usa, quando vai montar um circuito com controlador, por exemplo, a gente faz a utilização do nosso oscilador, do nosso cristal propriamente dito, e 2 capacitores ali de desacoplamento, né, para ajudar no processo de oscilação e desacoplamento, obviamente, né? Então, é bastante simples o circuito, por se assim dizer, né? A gente vai simplesmente pegar o cristal e acoplar ele na estrutura que a gente necessita e gerar as amplificações necessárias em relação a ele, né? No caso, o oscilador a cristal, ele funciona porque o próprio cristal tem características de oscilação, né? Ou seja, o próprio corte do cristal gera essas características de oscilação, né? Então, o cristal ele é um componente que tem os 2 terminais e o corte interno para esses terminais que gera ali uma diferença entre eles, então a gente consegue ter oscilações específicas ou ter valores de oscilações a partir da característica do próprio componente, tá? Então, internamente, ele nada mais é do que realmente um cristal, tá? Então, quando a gente fala de cristal de oscilação, a gente está falando de um pedaço de quartzo que está ali dentro da estrutura metálica
e que vai gerar as oscilações para a gente. Beleza? Então, o bom dessa estrutura, né, é que ela tem ali, a princípio, uma grande precisão, uma grande estabilidade, né? Então, eles são interessantes para isso, né? E os cristais, eles também têm uma frequência fixa, então a gente não consegue criar frequências com eles, né? A gente até consegue criar circuitos para fazer divisor e tudo mais, mas eles vão ter uma frequência fixa, né? Então, diferente ali dos osciladores que eu mostrei para vocês, até o momento onde a gente mudar os componentes faz com que a frequência de oscilação mude, no cristal não, a gente não tem essa possibilidade, né? A gente vai comprar o cristal com uma frequência de oscilação e essa frequência de oscilação ela vai ser fixa para aquele cristal, né? Não tem como fazer um ajustezinho ou trocar o componente para mudar a frequência dele, né? Eu teria que comprar um outro cristal oscilador com uma outra frequência para ter frequências diferentes, certo? Então, basicamente, essa é a ideia aqui do oscilador a cristal. Ok? E aqui, então, vou deixar um exercício aí para vocês montarem, testarem, né? Projetar os osciladores de ambos os tipos para as seguintes frequências, né? Então, é só aplicar a fórmula, basicamente, aqui, certo? Então, deixar ali para vocês darem uma treinada com esses exercícios, beleza? E deixo aí aberto a dúvidas, perguntas e questionamentos, que eu já sei que vocês não têm nenhum, né? Realmente. Perfeito.